Canal Muita Informação no ar. Eu tenho o prazer e a honra de conversar com Monique Melo, jornalista, dona de uma das maiores e mais conceituadas assessorias de imprensa da Bahia. Uau, que está completando muito agora obrigada. 25 anos. Muito o que comemorar nesse período? Muito o que comemorar, muita história, muitos aprendizados, muitas conquistas. Com certeza, nesse Brasil de hoje, uma empresa completar 25 anos, a gente já tem que celebrar, não é verdade? E a gente tem que começar o programa falando que a TXTC é uma das maiores e mais conceituadas assessorias e estruturas de comunicação, que tem auxiliado justamente na construção de imagens, principalmente do mercado empresarial. Que avaliação você faz do mercado hoje da Bahia? O nosso foco sempre foi empresarial. A indústria da comunicação mudou muito. Eu nunca chamei assessoria de imprensa, porque a gente sempre fez assessoria de comunicação. O trabalho sempre foi mais amplo. A gente sempre ajudou o empresário a formar a sua imagem e reputação, a usar a comunicação a favor da sua empresa. Há mais de 2 décadas atrás, a gente tinha uma imprensa verticalizada. Após a ditadura, as empresas não sabiam se comunicar. Então, elas começaram a tirar jornalistas dos veículos para saber como falar, como entender esse mundo, esse universo. Porque antes eles só eram notícias quando acontecia algum problema. Ou seja, só saía quando a notícia era negativa. E eles também precisavam falar do que eles faziam de bom, do que eles faziam, o que eles produziam, os diferenciais dele para a sociedade. Afinal, a empresa, ela gera empregos, ela faz a economia rodar, a gente precisa disso, né? Então, o nosso trabalho sempre foi ajudar a usar a comunicação, eu sempre digo, a seu favor, a favor da pessoa, a favor da empresa, a favor da marca. Eu acredito que a indústria da comunicação andou para o nosso lado. Por quê? Porque nós somos quem criamos o valor das empresas para as pessoas. Nós somos storytellers, né? Nós que contamos o que aquela empresa faz e principalmente por que ela faz e como ela faz, que hoje são grandes diferenciais. Então, hoje eu acho que o mercado está muito bom, melhorou. As empresas começaram já a se movimentar. A gente está na Bahia, que é um mercado menor, porque nós não temos indústrias. As sedes das empresas estão mais no eixo Rio, São Paulo, Brasília, mas aqui nós temos serviços. E quem sobreviveu até aqui, agora os ventos que estão soprando estão melhores. A gente tem uma cidade que tem a vocação para turismo mesmo e para serviço. Mais do que nunca, as empresas precisam se comunicar para mostrar os seus diferenciais, né? Os commodities, como é que a gente vai crescendo, mostrando o nosso valor, aumentando o preço, mostrando quem nós somos, como fazemos e por quê. O que deve ser feito para que uma empresa, para que uma marca cuide bem desse patrimônio e que é tão difícil hoje de ser construído, de se consolidar e de se manter em lugar de destaque no mercado? Hoje, mais do que nunca, a sua imagem e reputação é o seu maior patrimônio. Sempre foi muito importante, mas hoje, depois do advento da internet, das mídias digitais, onde todo mundo tem um veículo, onde todo mundo opina, não basta só ser verdadeiro, tem que provar e as pessoas têm que acompanhar. Você tem que ter transparência, você tem que ser verdadeiro e realmente atuar no que você acredita, mostrar quem você é. Nas mídias sociais, as pessoas querem saber não só quem é você, mas principalmente o porquê você faz alguma coisa, como você faz. Então, o que mudou muito, na verdade, a publicidade sempre criou valor, mas quem sempre mostrou o valor da empresa para as pessoas, quem sempre contou a história das empresas, seus diferenciais, fomos nós. E a indústria da comunicação soprou para o nosso lado. Então, a gente está vivendo um momento muito bom, muito desafiador, porque nós temos que estar muito atualizados com todas as mudanças, com todas as tecnologias, mas eu acho que o principal é a gente entender de gente. O ser humano é o único que usa a comunicação verbal e não verbal. E é a comunicação que constrói ou destrói. É a que diz eu te amo ou a que cria guerras. Por isso que o que eu gosto de dizer é que eu sou uma promotora do diálogo e gerenciadora do entendimento, antes de ser gerenciadora de crise.
que é o que eu mais amo fazer. Antes da gente entrar na gestão de crise, a gente tem um setor produtivo hoje na Bahia que está melhorando o aspecto pós-crise, que a gente vem de uma crise econômica muito grande. E esse mercado, essa melhoria do mercado já é sentida, já é percebida, já dá para perceber uma melhoria. Que a gente passou por um período muito complicado. Eu acho que o pior já passou. Infelizmente, principalmente aqui na Bahia, a crise foi muito longa. Aqui a nossa economia, ela é um pouco fraca, né? Nós não temos indústrias, as empresas, as sedes das empresas não estão aqui. Nós trabalhamos muito em cima de serviço. Mas eu acho que quem sobreviveu, quem chegou até aqui, quem soube trabalhar com afinco, com empenho, com produtividade, quem sobreviveu, agora eu acho que a gente começou a ver uma melhora significativa. Então é como eu digo, acho que as pessoas já estão cansadas mesmo de crise e começamos a fazer. No nosso caso, hoje a empresa precisa se comunicar. A empresa que não se comunicar não vai sobreviver. Né? Você precisa saber quem é seu consumidor, você precisa saber falar com seu público-alvo em qualquer veículo, independente da ferramenta on ou offline. Você precisa ser você e ser verdadeiro em todos os canais. E você precisa de uma assessoria para acertar. E isso exige um profissionalismo maior. Muito grande. Exige cercar de pessoas qualificadas, cercar de uma estrutura empresarial que faça esse trabalho ganhar o mundo, acessar as pessoas. Isso. Nós não fazemos nada sozinho, a gente precisa de equipe. Hoje uma assessoria de comunicação pode ter advogados, a gente não tem como antes, é muito importante ter jornalistas e nós temos, mas hoje nós temos publicitários, nós temos advogados, nós temos TIs, nós temos hoje produção, porque depois do advento das mídias digitais, a gente teve que entender de vídeo, de fotos a gente já trabalhava, mas principalmente vídeos, edições. Então nosso trabalho cresceu, surgiram novos serviços. Então quem soube aproveitar, quem soube abrir a cabeça e ver as oportunidades na área de comunicação, que eu acho é a coisa que eu mais amo. Para mim é a melhor arma do mundo, o melhor remédio. É o que eu digo, a minha empresa existe, é comunicar. É quando a comunicação efetivamente acontece, quando não tem um ruído. Eu digo que a Textuicia existe para fazer o nosso cliente ser bem visto, bem quisto e ter sucesso. Muitas pessoas do mercado, do setor produtivo, consideram a comunicação um peso, uma despesa. No entanto, deveria ser um investimento para a marca, para a construção e consolidação dessa marca. Por que o mercado local tem tanta dificuldade de entender a comunicação como investimento na própria construção da reputação dela? Comunicação é um processo. Hoje eu acho que já melhorou muito do que há 2 décadas atrás, quando as pessoas nem entendiam o que era que a gente fazia, nem a diferença para a publicidade. A marca é o maior patrimônio. Hoje, nessa época, essa era digital, mais do que nunca, nós temos que nos comunicar, saber nos comunicar em todos os canais e para todos os nossos stakeholders, todos os nossos públicos-alvos. Então, eu acho que cada vez mais as empresas dão importância a isso, porque senão elas não vão sobreviver. Nós estamos da era da economia da transformação, do capitalismo consciente e da comunicação com propósito. A gente tem hoje um mercado onde as pessoas, de um modo geral, se sentem um pouco jornalistas. Isso é um problema e é uma solução. É uma solução porque você tem pessoas mais interessadas em adquirir conhecimento. Mas é um problema que você tem muita informação que circula sem filtro, sem qualidade. Isso preocupa? Muito, por causa da fake news. E o que eu falo, se todo mundo se acha os jornalistas, vamos nos inspirar neles, a gente checa a informação, antes de falar a gente estuda, se prepara, ouve quem é referência e fala com propriedade. Quando me perguntam, eu posso falar sobre isso? Pode, tudo depende do como. E se você é um artista ou uma pessoa pública, procura saber do assunto para não falar bobagem e impactar na sua imagem. É só isso, vamos nos inspirar nos jornalistas. E a gente tem hoje um mercado que é exigente,
Sim. Um público que é cada vez mais exigente. Com certeza. Que obriga a que o profissionalismo seja construído no dia a dia. Não dá mais para ser amador, não é? Não é só que seja exigente. Como você falou, hoje cada um tem um veículo, quer participar da vida das empresas, quer conhecer. A gente tem os milênios, aí que já são 35% do mercado de trabalho. Eles já deixaram claro que só vão investir, trabalhar ou comprar, por exemplo, em empresas sustentáveis. Isso só tem a crescer. E sustentabilidade de ambiente, das relações com o planeta, com respeito às pessoas, com respeito aos seus funcionários, que mais do que nunca são os verdadeiros blogueiros. Hoje o CEO é quem melhor fala, é o melhor porta-voz da empresa, porque a gente está na época da verdade. Né? A gente quer acompanhar a empresa nas mídias digitais, a gente quer saber o que ela está fazendo e como ela está fazendo. Qual o maior desafio para quem está entrando no mercado agora, para quem está começando, para quem está querendo empreender de comunicação? Eu acho que estamos na época do experiência dos 25 anos de testecia. Leia muito, aprenda a aprender, conhecimento nunca é demais. Tenha a humildade de ouvir, de dialogar, de aprender. Busque o conhecimento, como eu falei, o I. Não temos mais a linearidade. Hoje a gente está na fase do complemento. Hoje você está numa profissão, mas você pode desenvolver várias tarefas. O que eu digo, se você quer ser comunicador, principalmente, entenda de gente, entenda de diálogo, saiba conversar, saiba discutir sem brigar, respeite as pessoas como elas são, com seu olhar, com suas crenças. Somos todos diferentes e a comunicação existe para unir, para criar o entendimento, não o ruído. É a comunicação que cria a guerra e que diz eu te amo, né? Então vamos usar a nosso favor, a favor da nossa empresa, da nossa imagem. Você falou duas coisas importantes, construir pontes e respeitar. Isso são bens inegociáveis, né? Com certeza, com certeza. O mercado exige mais que as pessoas hoje em dia sejam elas mesmo. Flexíveis. Sejam flexíveis, saiba, e hoje todo mundo precisa se comunicar. Hoje qualquer profissional, além de saber a sua profissão, ele tem que saber se comunicar, e quanto mais conhecimento geral, quanto mais diversidade ele tiver, melhor para ele. Mais público e mais sucesso. Isso, ele vai até ter. porque hoje a informação ela é acessível. O tio Google está aí. Então o importante é saber usar essa informação a seu favor. Que mensagem você deixa para as pessoas que estão nos assistindo sobre o mercado de comunicação, sobre a vontade de empreender e sobre as relações que têm que ser construídas no dia a dia? Certo. Eu fui uma mulher, uma menina jovem. Eu empreendi logo depois que me formei e eu acho que eu amo o que eu faço. Sempre tive muita fé, sempre acreditei muito em fazer bem feito, respeitando todos os envolvidos. E eu acho que eu cheguei até aqui principalmente porque eu soube exercitar, usar a comunicação para um bem maior. A Testicia sempre fez uma comunicação com propósito, ou seja, tirar das empresas o que eles tinham de bom para oferecer à sociedade. A gente sempre fez com muita verdade, com muito amor e com muita fé. E fazer com muita verdade é o segredo do sucesso. E não parar nunca, otimista sempre, aprender sempre, se atualizar sempre. É isso. Que ótimo. Que massa.